Quando uma jovem de apenas 20 anos decidiu enfrentar um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, ninguém acreditava que ela teria chance. Mia Bennett, que um dia limpou os pisos da mansão de Harrison Blackwell, agora estava sentada do outro lado da mesa no tribunal, pronta para o confronto de sua vida. O milionário arrogante que a humilhou por anos nunca imaginou que aquela simples faxineira se tornaria seu maior pesadelo. Esta é a história de como o dinheiro e o poder encontraram seu limite quando se depararam com a força da justiça. O que aconteceu naquele tribunal mudou não apenas 2 vidas, mas abalou as estruturas de uma sociedade inteira. Mia Bennett acordava todos os dias às 5 da manhã em seu pequeno apartamento no subúrbio de Atlanta. Aos 20 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe doente e ainda realizar o sonho que parecia impossível para alguém de sua origem: tornar-se advogada. Enquanto suas amigas da escola aproveitavam a juventude, Mia dividia seu tempo entre 2 realidades completamente opostas. Durante o dia, ela era apenas mais uma funcionária invisível na imponente mansão de Harrison Blackwell, um magnata do setor imobiliário conhecido por sua fortuna bilionária e seu temperamento explosivo. A propriedade de Blackwell era uma declaração de poder: 15 quartos, 8 banheiros, jardins que pareciam não ter fim, e uma garagem que abrigava carros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Mia havia conseguido o emprego através de uma agência de limpeza terceirizada. Seu trabalho consistia em manter impecável cada centímetro daquela mansão, desde os pisos de mármore italiano até os lustres de cristal austríaco que pendiam do teto de 3 andares. Era um trabalho que exigia perfeição absoluta, porque Harrison Blackwell não tolerava nem o menor deslize. Harrison era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre perfeitamente penteados, ternos que custavam mais do que um carro popular, e um olhar que carregava décadas de privilégio e arrogância. Ele havia herdado uma pequena fortuna do pai e a multiplicou por 100 através de investimentos imobiliários questionáveis e negócios que beiravam o limite da legalidade. Para ele, pessoas como Mia eram apenas peças descartáveis em sua engrenagem de luxo. Desde o primeiro dia, Harrison deixou claro qual era o lugar de Mia em sua hierarquia pessoal. Ele nunca a chamava pelo nome, referindo-se a ela apenas como a garota da limpeza, ou simplesmente ignorando sua existência quando ela estava presente. Quando precisava dar instruções, falava como se estivesse adestrando um animal, usando um tom condescendente que fazia o sangue de Mia ferver por dentro. O que Harrison não sabia era que 3 noites por semana, Mia frequentava as aulas de direito na Universidade Estadual. Ela havia conseguido uma bolsa de estudos através de um programa para jovens de baixa renda, mas mesmo assim precisava trabalhar para custear os livros, o transporte e ajudar com as despesas médicas da mãe. Era uma rotina exaustiva que começava antes do nascer do sol e terminava bem depois da meia-noite. Nos primeiros meses, Mia conseguiu manter sua vida acadêmica em segredo. Ela chegava à mansão sempre pontual, realizava suas tarefas com eficiência e saía sem chamar atenção. Mas Harrison Blackwell era o tipo de homem que gostava de controlar tudo ao seu redor, incluindo a vida de seus funcionários. Ele começou a notar que Mia parecia cansada demais para alguém que só limpava a casa. Um dia, enquanto Mia organizava os papéis em seu escritório, Harrison apareceu inesperadamente. Ele gostava de fazer essas inspeções surpresa, uma forma de demonstrar seu poder e manter os funcionários sempre em estado de alerta. Mia estava concentrada em sua tarefa quando ele começou a falar, como se ela fosse apenas mais um móvel da sala. "Sabe o que mais me irrita em pessoas como você?", disse.
Harrison, sentando-se em sua poltrona de couro e acendendo um charuto cubano. Vocês acham que merecem mais do que a vida lhes deu. Ficam sonhando com coisas que estão além do seu alcance, em vez de aceitar seu lugar no mundo. Mia continuou trabalhando em silêncio, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ela havia aprendido que responder apenas piorava as coisas. Harrison continuou, saboreando cada palavra como se fosse o próprio charuto. Meu pai me ensinou uma lição importante quando eu era jovem. Ele disse que existem duas classes de pessoas neste mundo, aquelas que mandam e aquelas que obedecem, aquelas que constroem impérios e aquelas que limpam os impérios dos outros. E sabe qual é a diferença entre elas? Não é sorte, não é oportunidade, é sangue, é genética, é destino. Naquele momento, Mia sentiu algo se romper dentro dela. Não era apenas raiva. Era uma determinação férrea que nasceu da injustiça pura e simples. Harrison continuou falando, mas ela não ouviu mais nada. Em sua mente, uma promessa silenciosa foi feita. Um dia, ela provaria para Harrison Blackwell que ele estava completamente errado. O que Harrison não conseguia enxergar por trás de sua arrogância era que Mia Bennett não era apenas uma faxineira com sonhos impossíveis. Ela era uma jovem brilhante que havia tirado notas máximas em todos os exames de admissão, que estudava até 3 da manhã depois de um dia inteiro de trabalho físico, que memorizava códigos legais enquanto esfregava pisos e que estava decidida a transformar sua vida através da força de sua própria determinação. Enquanto Harrison saboreava sua sensação de superioridade, Mia guardava cada humilhação, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. Ela não sabia ainda, mas estava construindo o combustível que a levaria à vitória mais importante de sua vida. Os meses seguintes na mansão de Harrison Blackwell se tornaram um verdadeiro campo de batalha psicológico para Mia. O que começou como um trabalho difícil, mas tolerável, transformou-se em uma sequência diária de humilhações calculadas. Harrison havia percebido que Mia era diferente das outras funcionárias. Ela não baixava a cabeça completamente, não demonstrava a subserviência que ele tanto apreciava. Isso o incomodava profundamente. A rotina de Mia começava sempre da mesma forma. Chegada às 7 da manhã, uniforme impecável, materiais de limpeza organizados. Mas Harrison desenvolveu o hábito perverso de criar situações que a colocavam em posição de inferioridade. Ele começou a marcar reuniões de negócios justamente nos horários em que Mia estava limpando, forçando-a a trabalhar enquanto homens de terno discutiam milhões de dólares ao seu redor. Não se incomodem com ela, Harrison dizia aos seus parceiros de negócios, apontando para Mia como se ela fosse um objeto. É apenas a faxineira. Ela é praticamente invisível. Os homens riam e Mia sentia o rosto queimar de humilhação, mas continuava seu trabalho com a dignidade que conseguia manter. Uma manhã, enquanto Mia limpava a sala de jantar, Harrison estava tomando café da manhã com sua esposa, uma mulher loira e artificial que parecia ter saído de uma revista de moda. Eles discutiam os preparativos para uma festa de caridade. Uma ironia amarga, considerando como Harrison tratava as pessoas que realmente precisavam de caridade. Querida, disse Harrison, cortando seu bife como se fosse o rei de um castelo, você acha que devemos contratar mais pessoal para a festa? Não confio nessa... Como é o nome mesmo? Ele olhou diretamente para Mia, sabendo perfeitamente qual era seu nome. Ah, não importa. Não confio nessa garota para fazer o trabalho sozinha. Mia engoliu a raiva e respondeu educadamente. Sr. Blackwell, meu nome é Mia Bennett e posso garantir que farei um excelente trabalho na preparação da festa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Harrison largou o garfo e se virou lentamente para Mia, seus olhos brilhando com uma frieza que ela jamais havia visto. Eu me lembro de ter perguntado sua opinião.
Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. Você está aqui para limpar, não para falar. Se eu quisesse a opinião de uma faxineira, eu perguntaria. A esposa de Harrison riu nervosamente, claramente desconfortável com a tensão na sala. Harrison, talvez você esteja sendo um pouco duro demais. Não, Harrison cortou, levantando-se da mesa. Sabe qual é o problema com pessoas como ela? Elas não conhecem seu lugar. Elas acham que podem se meter onde não são chamadas. Ele se aproximou de Mia, que continuava segurando o pano, de limpeza com as mãos tremendo. Deixe-me ser bem claro. Você é paga para limpar, não para pensar. Você é paga para obedecer, não para opinar. E se isso não estiver claro o suficiente, talvez você precise procurar outro emprego. Mia sabia que não podia perder aquele emprego. Sua mãe dependia do dinheiro para os medicamentos, e ela precisava da renda para continuar pagando a faculdade. Perdão, Sr. Blackwell. Não vai acontecer novamente. Harrison sorriu, mas não era um sorriso de perdão. Era o sorriso de um predador que acabara de estabelecer sua dominância. Ótimo! Agora termine seu trabalho e suma da minha vista. Mas as humilhações não pararam por aí. Harrison começou a criar testes deliberados para a paciência de Mia. Ele derramava café propositalmente no chão limpo, deixava pegadas de lama nos tapetes recém-aspirados e movia móveis pesados logo depois que ela terminava de limpar uma sala. Quando Mia chegava no dia seguinte, ele apontava para a bagunça com um sorriso sarcástico. Que trabalho mais desleixado, ele dizia. Será que você realmente se esforça ou está apenas fingindo trabalhar? O pior de tudo eram as ocasiões em que Harrison recebia visitas importantes. Ele fazia questão de interromper o trabalho de Mia para dar instruções humilhantes na frente dos convidados. Você perdeu um ponto ali, ele dizia, apontando para um lugar que já estava perfeitamente limpo. Refaça tudo. Um dia, durante uma reunião particularmente importante com investidores japoneses, Harrison chamou Mia para o escritório. Preciso que você limpe este local novamente, disse ele, sabendo que ela havia limpado aquela sala apenas 1 hora antes. Nossos convidados precisam ver que mantemos os mais altos padrões. Mia começou a limpar novamente, tentando ser invisível, mas Harrison continuou. Sabe, cavalheiros, é importante manter a disciplina entre os funcionários, pessoas como ela. Ele apontou para Mia sem nem olhar em sua direção. Precisam ser constantemente supervisionadas. Elas não têm a educação ou a disciplina necessárias para trabalhar sem supervisão. Um dos investidores japoneses pareceu desconfortável com o comentário, mas Harrison continuou. Claro, não é culpa dela. Algumas pessoas simplesmente nascem para servir. É uma questão de classe social, de educação familiar. Ela provavelmente nunca teve uma oportunidade real de educação. Naquele momento, Mia estava limpando uma estante atrás de Harrison e ele não podia ver seu rosto. Se pudesse, teria visto lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto dela, mas também teria visto algo que o assustaria. Uma determinação inabalável brilhando em seus olhos. Durante as noites, quando finalmente chegava em casa depois das aulas de direito, Mia desabafava em seu diário. Ela escrevia sobre cada humilhação, cada palavra cruel, cada momento de desprezo. Não era apenas um desabafo, era evidência. Era combustível. Era a construção de uma motivação que a levaria muito além do que Harrison Blackwell jamais poderia imaginar. O que Harrison não sabia era que, enquanto ele a humilhava durante o dia, Mia estava aprendendo sobre direitos trabalhistas, sobre dignidade humana, sobre como o sistema legal poderia ser usado para proteger pessoas como ela. Cada insulto que ele proferiu, cada momento de crueldade, estava sendo armazenado não apenas em sua memória, mas em seu coração, transformando-se na força que ela usaria para mudar sua vida para sempre. Após 2 anos de dupla jornada extenuante, Mia Bennett estava prestes a alcançar algo que muitos consideravam impossível para alguém de sua origem:
formar-se em Direito. Ela havia conseguido completar o curso em tempo recorde, estudando durante as madrugadas e fins de semana, aproveitando cada minuto livre para absorver conhecimento jurídico. Suas notas eram excepcionais, tanto que alguns professores já a viam como uma das estudantes mais promissoras da faculdade. A cerimônia de formatura seria em uma sexta-feira, e Mia havia pedido o dia de folga com 2 semanas de antecedência. Era um momento que ela havia sonhado desde criança, ver sua mãe na plateia, orgulhosa de sua filha, que seria a primeira da família a se formar em uma universidade. Mas Harrison Blackwell tinha outros planos. Na quinta-feira à noite, quando Mia estava terminando seu trabalho, Harrison apareceu na cozinha, onde ela guardava os materiais de limpeza. Ele parecia particularmente satisfeito consigo mesmo, o que nunca era um bom sinal. "Mudança de planos para amanhã", disse ele, acendendo um de seus charutos caros. "Vou dar uma festa para uns parceiros de negócios. Preciso que você venha trabalhar." Mia sentiu o coração disparar. "Senhor Blackwell, com todo respeito, eu pedi folga amanhã há 2 semanas. É um compromisso muito importante." Harrison deu uma risada cruel. "Compromisso importante? Que tipo de compromisso importante uma faxineira pode ter? Vai ao salão de beleza? Vai fazer compras no supermercado? É minha formatura, senhor." Mia tentou manter a voz firme, mas suas mãos tremiam. "Estou me formando em Direito." A expressão de Harrison mudou completamente. Por um momento, ele pareceu genuinamente surpreso. Depois, sua face se contorceu em uma mistura de raiva e desprezo que Mia nunca havia visto antes. "Direito?" Ele repetiu, como se a palavra fosse um insulto. "Você está me dizendo que enquanto estava aqui, fingindo trabalhar, estava brincando de faculdade?" "Não! Estava fingindo trabalhar, senhor. Sempre cumpri todas as minhas obrigações. Estudava nas horas vagas." Harrison se aproximou, e Mia pôde sentir o cheiro do charuto e do uísque em sua respiração. "Horas vagas? Você não tem horas vagas. Você trabalha para mim. Seu tempo é meu, Sr. Blackwell. Eu sempre trabalhei nas horas acordadas. Nunca faltei, nunca cheguei atrasada. Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho." "Vida pessoal?" Harrison explodiu. "Você acha que tem direito a uma vida pessoal? Você acha que pode se formar em Direito e continuar trabalhando como faxineira na minha casa? Você acha que eu sou idiota?" Mia respirou fundo. Era agora ou nunca. "Na verdade, senhor, eu estava planejando conversar com o senhor sobre isso. Depois da formatura, vou procurar trabalho na minha área. Pretendo dar meu aviso de 2 semanas." O silêncio que se seguiu foi tenso como um cabo de aço prestes a se romper. Harrison olhou para Mia como se ela tivesse acabado de declará-lo guerra. Então ele começou a rir, uma gargalhada alta e debochada que ecoou pela cozinha. "Você", ele disse entre risadas, "você acha que vai ser advogada? Uma menina pobre, filha de empregada doméstica, que passou os últimos 2 anos limpando meus banheiros? Você acha que alguém vai te levar a sério?" Mia sentiu a raiva subir pela garganta, mas forçou-se a manter a calma. "Acredito que sim, senhor. Tive excelentes notas e já recebi algumas propostas de estágios." "Propostas de estágios?" Harrison repetiu, debochando. "Deixe-me te explicar como o mundo funciona, garotinha. Direito não é só sobre notas, é sobre conexões, sobre família, sobre berço, é sobre pertencer ao clube certo, conhecer as pessoas certas, ter o sobrenome certo. Você não tem nada disso." Ele caminhou pela cozinha, gesticulando com o charuto. "Você sabe quanto custa um terno decente? Quanto custa uma boa educação? Quanto custa construir uma reputação? Você vai chegar nos escritórios com suas roupas baratas, seu sotaque de subúrbio, sua falta de sofisticação, e eles vão te oferecer o quê? Trabalho de arquivo, pesquisa para os advogados de verdade." Mia sentia cada palavra como uma punhalada, mas não desviou o olhar. "Prefiro tentar
e falhar do que nunca tentar. Que nobre! Harrison disse com sarcasmo. Que inspirador! Mas sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que o mundo não é um filme de Hollywood. Você vai bater de porta em porta, vai ser rejeitada, vai passar fome e, no final, vai voltar implorando por seu emprego de faxineira. Só que aí vai ser tarde demais. Ele se aproximou ainda mais, seu rosto a centímetros do dela. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Esqueça essa besteira de formatura. Venha trabalhar. Amanhã e vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Você pode continuar com sua fantasia de ser advogada nos fins de semana como um hobby. Mia olhou diretamente nos olhos dele. Não, senhor, não vou fazer isso. A expressão de Harrison se tornou gelada. Então, você está despedida. Agora mesmo, pegue suas coisas e saia da minha propriedade. Muito bem, Mia disse, sua voz surpreendentemente firme. Vou buscar minhas coisas. Enquanto ela caminhava em direção ao armário, onde guardava seus pertences, Harrison gritou atrás dela. Você vai se arrepender disso. Você vai descobrir que o mundo real não é como os livros que você leu. Você vai voltar rastejando. Mia pegou sua bolsa e se virou para ele uma última vez. Senhor Blackwell, obrigada por me ensinar uma lição muito importante. Ah, é? E qual foi? Que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que usam seu poder para humilhar os outros e aquelas que usam seu conhecimento para defender os humilhados. Descobri de que lado eu estou. Harrison ficou em silêncio por um momento, depois explodiu em gargalhadas novamente. Que dramática, que teatral. Vá em frente, garotinha. Vá brincar de advogada. Mas lembre-se, quando você estiver dormindo na rua, não venha me procurar. Mia caminhou em direção à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Senhor Blackwell, tenho certeza de que nossos caminhos se cruzarão novamente. E quando isso acontecer, não será eu quem estará implorando. Harrison riu, mais uma vez. Mas desta vez havia algo forçado em sua risada. Você e eu, nossos caminhos se cruzarem? Garota, você nem sabe em que mundo eu vivo. Você nunca mais vai chegar perto de mim. Mia sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso que carregava uma confiança que ela nem sabia que possuía. Veremos, Sr. Blackwell, veremos. E com essas palavras, ela saiu da mansão para sempre, sem saber que acabara de plantar as sementes de uma confrontação que mudaria ambas as suas vidas para sempre. No dia seguinte, Mia se formou com honras máximas, sua mãe chorando de orgulho na plateia. Ela havia vencido a primeira batalha de sua vida, mas a guerra estava apenas começando. 2 anos se passaram desde que Mia Bennett deixou a mansão de Harrison Blackwell. Foram 2 anos de luta intensa, mas também de crescimento extraordinário. Contrariando todas as previsões cruéis de Harrison, Mia não apenas conseguiu se estabelecer como advogada, mas havia se tornado uma das profissionais mais respeitadas em sua área de atuação, defesa dos direitos trabalhistas e civis. Ela começou trabalhando em um pequeno escritório que atendia comunidades carentes, ganhando pouco, mas acumulando experiência valiosa. Sua dedicação e brilhantismo logo chamaram a atenção de parceiros maiores, e ela foi convidada para integrar um escritório de médio porte especializado em casos de discriminação e direitos humanos. Aos 22 anos, Mia já havia ganhado vários casos importantes e construído uma reputação sólida. O que mais impressionava colegas e clientes era sua capacidade de entender a dor das pessoas humilhadas e exploradas. Ela não apenas conhecia a lei, ela havia vivido na pele as injustiças que agora combatia no tribunal. Cada caso que aceitava era tratado como uma missão pessoal, e sua taxa de sucesso era impressionante. Harrison Blackwell, por outro lado, continuava sua vida de luxo e arrogância, mas os últimos 2 anos não haviam sido tão tranquilos quanto ele gostaria. Seus negócios imobiliários haviam se expandido agressivamente, e com essa expansão vieram práticas cada vez mais questionáveis.
Ele comprava propriedades em comunidades pobres por preços ridiculamente baixos, despejava famílias inteiras e construía empreendimentos de luxo. Sua filosofia era simples. Os pobres não mereciam viver em lugares bonitos. Foi exatamente um desses casos que trouxe Mia de volta à vida de Harrison. O nome do caso era Comunidade Riverside versus Blackwell Enterprises e envolvia o despejo forçado de 47 famílias que viviam em uma área que Harrison queria transformar em um complexo de escritórios de luxo. As famílias, na maioria afro-americanas e hispânicas, haviam sido enganadas com contratos confusos e ameaçadas quando tentaram resistir. A comunidade havia tentado vários advogados, mas todos recuaram quando descobriram que estavam indo contra Harrison Blackwell. Sua reputação de destruir a carreira de quem se opunha a ele era bem conhecida no meio jurídico. Foi quando alguém mencionou o nome de Mia Bennett, uma jovem advogada que nunca recuava de uma luta justa. Mia estava em seu escritório numa tarde de quinta-feira quando recebeu a visita de 3 representantes da comunidade Riverside. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que lembravam sua própria família. Dona Rosa, uma senhora de 65 anos que havia criado 4 filhos naquela comunidade, foi quem contou a história. Doutora Mia, disse ela, suas mãos calejadas tremendo ligeiramente. Esse homem apareceu como se fosse o próprio diabo. Disse que nossas casas não valiam nada, que estávamos vivendo em terra dele. Nós temos documentos, contratos, alguns moram lá há mais de 20 anos. Mas ele tem advogados caros, tem dinheiro, tem influência. Enquanto Dona Rosa falava, Mia sentia algo familiar na história. A descrição do comportamento arrogante, a forma como o homem tratava pessoas pobres como se fossem lixo, a crueldade calculada. Quando finalmente perguntou o nome do responsável, sua suspeita se confirmou. Harrison Blackwell, disse o Sr. Miguel, outro representante da comunidade. Um homem muito poderoso, muito rico. Ninguém quer enfrentá-lo. Mia sentiu seu coração acelerar. O destino estava colocando Harrison Blackwell em seu caminho novamente, mas desta vez as circunstâncias eram completamente diferentes. Desta vez, ela não estava de uniforme de faxineira. Desta vez, ela tinha as ferramentas para lutar. Aceito o caso, disse Mia sem hesitar. Mas, doutora, interveio Dona Rosa, esse homem é muito poderoso. Não queremos que a senhora se prejudique por nossa causa. Mia sorriu, o mesmo sorriso, determinado que havia dado a Harrison no dia em que saiu da mansão. Dona Rosa, existem algumas batalhas que nascemos para lutar. Esta é uma delas. A preparação para o caso foi intensa. Mia sabia que não poderia cometer nenhum erro. Harrison teria os melhores advogados, recursos ilimitados e não hesitaria em usar todos os truques sujos possíveis. Ela passou semanas analisando cada documento, cada contrato, cada detalhe da transação. E foi aí que descobriu algo que mudaria tudo. Harrison havia usado práticas ilegais para adquirir as propriedades. Havia falsificação de documentos, suborno de funcionários públicos, ameaças a proprietários e uma série de outras violações que poderiam não apenas anular os contratos, mas também resultar em processos criminais. Mia percebeu que não estava apenas defendendo as famílias. Estava prestes a expor toda a rede de corrupção de Harrison Blackwell. O dia da primeira audiência chegou rapidamente. Mia entrou no tribunal com sua pasta de documentos e sua determinação inabalável. Do outro lado da sala, ela viu Harrison pela primeira vez em 2 anos. Ele estava sentado ao lado de 3 advogados caros, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que muitas pessoas ganhavam em 1 ano. Harrison a viu no mesmo momento. Sua reação foi uma mistura de surpresa, raiva e algo que Mia nunca havia visto antes em seus olhos. Uma pitada de medo.
Ele sussurrou algo para um de seus advogados, apontando discretamente para ela. Durante o intervalo, Harrison se aproximou de Mia no corredor. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas sua arrogância permanecia intacta. Bem, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Se não é a pequena faxineira, então é verdade que você conseguiu se formar. Senhor Blackwell, Mia respondeu, sua voz calma e profissional. Que bom vê-lo novamente. Escute, garota. Harrison baixou a voz, assumindo o tom ameaçador que ela conhecia bem. Você não sabe com quem está se metendo. Esse não é seu mundo. Essas pessoas que você está defendendo são perdedores, assim como você costumava ser. Você ainda pode sair dessa com sua carreira intacta. Mia o olhou diretamente nos olhos. Senhor Blackwell, o senhor tem razão sobre uma coisa. Eu sei exatamente com quem estou me metendo, e diferente de 2 anos atrás, agora tenho as ferramentas para enfrentá-lo. Harrison riu, mas sua risada soou forçada. Ferramentas? Você acha que seu diplominha vai impressionar alguém? Você acha que pode ganhar de mim? Eu tenho advogados que custam mais por hora do que você ganha em 1 mês. Pode ser, Mia respondeu, mas eles não têm algo que eu tenho. E o que seria? A verdade e a determinação de alguém que sabe exatamente quem o Senhor realmente é. Harrison se aproximou ainda mais, tentando intimidá-la como fazia antigamente. Você não sabe de nada sobre mim. Sei mais do que o senhor imagina, Mia disse, abrindo ligeiramente sua pasta para mostrar a montanha de documentos que havia reunido. Sei sobre as falsificações, sobre os subornos, sobre as ameaças. Sei sobre cada prática ilegal que o senhor usou para roubar essas propriedades. Pela primeira vez, Mia viu Harrison Blackwell genuinamente abalado. A cor sumiu de seu rosto e ele deu um passo para trás. Você está blefando, ele disse, mas sua voz não soava mais tão confiante. Estou... Mia fechou a pasta e sorriu. Descobriremos em breve, não é? Harrison tentou recuperar sua compostura. Mesmo que você tenha algo, você acha que isso vai adiantar? Você acha que eu não posso destruir sua carreira com um telefonema? Você acha que alguém vai acreditar na palavra de uma ex-faxineira contra a minha? Senhor Blackwell, Mia disse, preparando-se para voltar ao tribunal. Há 2 coisas que o senhor nunca entendeu. Primeira, eu nunca fui apenas uma faxineira. E segunda, a justiça não se importa com quanto dinheiro você tem ou qual é seu sobrenome. Ela se importa com os fatos. Veremos, Harrison disse, tentando soar ameaçador. Sim, Mia respondeu, veremos mesmo. E naquele momento, ambos sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. As semanas que se seguiram à primeira audiência foram as mais intensas da carreira de Mia Bennett. Harrison Blackwell não estava brincando quando disse que poderia destruir sua carreira com um telefonema, e ela logo descobriu que ele havia colocado essa ameaça em prática. Misteriosamente, 3 clientes importantes cancelaram seus contratos com o escritório onde ela trabalhava, alegando mudanças de estratégia. Fornecedores que sempre foram pontuais começaram a atrasar entregas. A pressão estava sendo aplicada de forma sutil, mas eficaz. Mas Mia havia aprendido uma lição valiosa durante seus anos de humilhação na mansão de Harrison, como transformar pressão em determinação. Cada obstáculo que ele colocava em seu caminho apenas fortalecia sua resolução de expor a verdade sobre suas práticas criminosas. Harrison, por sua vez, havia mobilizado uma verdadeira máquina de guerra legal. Seus 3 advogados principais, todos formados em Harvard e Yale, trabalhavam dia e noite para encontrar brechas no caso de Mia. Eles entraram com dezenas de pedidos de adiamento, questionaram cada documento, tentaram desqualificar cada testemunha. Era uma estratégia típica, esgotar os recursos do adversário até que ele desistisse. O que Harrison não esperava era a tenacidade de Mia.
Para cada manobra que seus advogados faziam, ela tinha uma contra-resposta. Para cada documento que eles questionavam, ela apresentava 3 outros que confirmavam sua versão. Para cada testemunha que eles tentavam desqualificar, ela encontrava 2 novas dispostas a depor. A segunda audiência foi ainda mais tensa que a primeira. Harrison chegou com uma equipe ainda maior, 5 advogados, 2 assistentes e um especialista em relações públicas. Era uma demonstração de poder, uma tentativa de intimidar não apenas Mia, mas também o próprio juiz. Durante o intervalo, Mia estava revisando seus documentos quando um dos advogados de Harrison se aproximou. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, terno impecável, a personificação do establishment legal. Senhorita Bennett, disse ele com um sorriso condescendente. Meu nome é Richard Whitman, sócio sênior do escritório Whitman, Parker and Associates. Estou aqui representando o Sr. Blackwell. Prazer, Dr. Whitman, Mia respondeu, sem levantar os olhos dos documentos. Gostaria de fazer uma proposta, ele continuou, sentando-se na cadeira ao lado dela sem ser convidado. Meu cliente está disposto a fazer uma oferta generosa às famílias que você representa. $50.000 para cada família, além de auxílio para relocação. É muito mais do que eles conseguiriam em qualquer outro lugar. Mia finalmente olhou para ele. E em troca, simplesmente que eles aceitem sair voluntariamente das propriedades e assinem um acordo de confidencialidade. Todo mundo ganha, senhorita Bennett. As famílias recebem uma quantia significativa e você evita um processo longo e custoso que, francamente, você não tem recursos para sustentar. Interessante, Mia disse, fechando a pasta. E se eu recusar? O sorriso de Whitman se tornou mais frio. Bem, seria uma pena. Um processo como este pode se arrastar por anos. Pode custar centenas de milhares de dólares. Pode destruir a reputação de um jovem advogado. Especialmente se, digamos, algumas informações sobre o passado desse advogado viessem à tona. Mia sentiu o sangue ferver. Que tipo de informações? Oh, nada demais. Apenas o fato de que você trabalhou como faxineira para meu cliente. Imagine o que a imprensa faria com essa informação. Ex-faxineira tenta chantagear ex-patrão. Não seria uma manchete muito favorável para sua carreira, não é? Mia se levantou lentamente e, quando falou, sua voz estava carregada de uma autoridade que surpreendeu até ela mesma. Dr. Whitman, vou explicar algo para o senhor. Não tenho vergonha nenhuma do meu passado. Cada dia que trabalhei, limpando a mansão do seu cliente, me ensinou mais sobre dignidade e justiça do que qualquer faculdade de direito poderia ensinar. Ela se aproximou dele, invertendo a dinâmica da intimidação. E se o senhor acha que pode me chantagear ameaçando expor meu passado, está muito enganado. Eu mesma vou contar essa história. Vou deixar bem claro que conheço Harrison Blackwell melhor do que qualquer pessoa nesta sala, porque vi quem ele realmente é quando pensava que ninguém estava olhando. Whitman pareceu genuinamente surpreso com a resposta. Senhorita Bennett, não terminei, Mia cortou. Sobre a oferta, vou levá-la às famílias, porque é obrigação ética minha informá-las sobre qualquer proposta de acordo. Mas vou recomendar que recusem, porque o que seu cliente fez é criminoso, e crimes não devem ser recompensados com dinheiro fácil. Você está cometendo um erro muito grande, Whitman disse, levantando-se. O único erro seria aceitar dinheiro sujo para encobrir a verdade, Mia respondeu. Agora, se me dá licença, preciso me preparar para expor todos os crimes do seu cliente. Quando Whitman se afastou, Mia viu Harrison observando a conversa de longe. Mesmo à distância, ela podia ver a raiva em seus olhos. Ele havia enviado seu melhor advogado para intimidá-la, e o plano havia fracassado completamente. A audiência recomeçou, e foi então que Mia começou a revelar as evidências que havia coletado. Uma por uma, ela apresentou provas da falsificação de documentos,
dos subornos pagos a funcionários públicos, das ameaças feitas às famílias. O acúmulo de evidências era impressionante, e ela podia ver a expressão dos advogados de Harrison, mudando gradualmente da confiança para a preocupação. O momento decisivo veio quando Mia chamou sua testemunha principal, um ex-funcionário de Harrison que havia participado diretamente dos esquemas ilegais. O homem, claramente nervoso, mas determinado a fazer a coisa certa, detalhou como Harrison pessoalmente ordenava as falsificações e aprovava os subornos. Durante o depoimento, Harrison não conseguiu mais manter sua fachada de calma. Ele sussurrava furiosamente com seus advogados, gesticulava com raiva e, em vários momentos, o juiz teve que pedir ordem na sala. No final da audiência, quando todos estavam saindo, Harrison finalmente perdeu a compostura completamente. Ele se aproximou de Mia no corredor, com o rosto vermelho de raiva. "Você acha que ganhou alguma coisa?" Ele gritou, ignorando os olhares dos outros presentes. "Você acha que pode me destruir? Eu vou acabar com você. Vou acabar com sua carreira, com sua vida, com tudo." Mia o olhou com uma calma que contrastava completamente com a fúria dele. "Sr. Blackwell, o senhor já tentou me destruir antes, quando eu era uma jovem vulnerável de 20 anos. Não conseguiu então, não vai conseguir agora." "Você não sabe com quem está se metendo", Harrison berrou. "Na verdade", Mia disse com um sorriso sereno, "sei exatamente. Estou me metendo com um homem que usa seu poder para humilhar os mais fracos, que rouba de famílias pobres e que acha que pode comprar a justiça. Mas sabe o que descobri, Sr. Blackwell? Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. A verdade é uma delas." Harrison estava tão furioso que parecia prestes a perder o controle físico. Seus advogados tiveram que literalmente segurá-lo pelos braços e levá-lo embora, enquanto ele continuava gritando ameaças. Naquela noite, Mia trabalhou até tarde em seu escritório, preparando os argumentos finais. Ela sabia que Harrison tentaria mais alguma jogada desesperada, mas também sabia que havia chegado ao ponto onde a verdade era tão evidente que seria impossível ocultá-la. O que ela não sabia era que Harrison estava naquele exato momento planejando sua cartada final, uma jogada que ele acreditava que finalmente colocaria a ex-faxineira em seu devido lugar. Mas o que Harrison também não sabia era que essa jogada se tornaria exatamente o erro que Mia precisava para garantir não apenas a vitória, mas também a completa destruição da reputação dele. A guerra legal estava chegando ao fim, mas a batalha final seria ainda mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. O dia do julgamento final chegou com uma atmosfera carregada de tensão. O tribunal estava lotado. Jornalistas, membros da comunidade Riverside, advogados curiosos e até alguns políticos locais haviam comparecido para testemunhar o que muitos já chamavam de o caso do ano. Era David contra Golias, mas, desta vez, David tinha um diploma de direito e evidências irrefutáveis. Harrison chegou com sua comitiva habitual, mas algo havia mudado. Ele parecia mais tenso, mais desesperado. Durante a semana anterior, vazamentos na imprensa haviam começado a expor seus esquemas, e sua reputação empresarial estava em queda livre. Ações de sua empresa despencaram 30%, e parceiros de negócios começaram a se distanciar. Mia entrou no tribunal, acompanhada pelas famílias que representava. Dona Rosa segurava sua mão, sussurrando uma oração. "Você é nossa esperança, filha", disse a idosa. "Deus te abençoou com sabedoria para nos defender." O juiz, honorável Marcus Thompson, um homem negro de 55 anos, conhecido por sua integridade, chamou a sessão. Era irônico que Harrison, com todo o seu preconceito, enfrentasse um juiz negro decidindo seu destino. Os advogados de Harrison fizeram sua apresentação final, tentando minimizar as evidências e questionar a credibilidade das testemunhas.
Foi uma performance desesperada, cheia de argumentos técnicos vazios e tentativas de desviar o foco dos crimes evidentes. Então, chegou a vez de Mia. Ela se levantou com confiança, olhou para o júri e começou a falar com uma paixão que vinha direto do coração. Senhores jurados, esta não é apenas uma questão de propriedades ou contratos. É uma questão de justiça fundamental. É sobre se permitiremos que pessoas poderosas pisoteiem os direitos dos mais vulneráveis simplesmente porque podem. Ela passou pelos fatos metodicamente, mas de forma emocionante, conectando cada evidência com as vidas reais das famílias afetadas. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de vários jurados. Foi então que Harrison cometeu o erro fatal. Contrariando a orientação de seus próprios advogados, ele pediu para falar. O juiz, surpreso, permitiu. Harrison se dirigiu diretamente a Mia, ignorando completamente o protocolo judicial. Você sabe o que me irrita? Disse ele, sua voz carregada de desprezo. Pessoas como você que não conhecem seu lugar. Você era uma simples faxineira, uma empregada, e agora quer brincar de ser gente importante? O tribunal ficou em silêncio absoluto. Os advogados de Harrison tentaram silenciá-lo, mas ele continuou. Essas famílias que você defende são perdedoras, assim como você. Elas não merecem morar em propriedades valiosas. Lugar de gente como vocês é na favela. O juiz bateu o martelo violentamente. Senhor Blackwell, contenha-se imediatamente. Mas Harrison estava fora de controle. Anos de arrogância e preconceito jorraram para fora. Eu pago mais em impostos em um mês do que essa gente ganha em um ano. Por que eu deveria respeitar pessoas que não contribuem em nada para a sociedade? Mia se levantou calmamente. Meritíssimo. Gostaria de responder. O juiz acenou, claramente chocado com o que havia acabado de presenciar. Mia olhou diretamente para Harrison. Sr. Blackwell acabou de demonstrar exatamente por que este caso é importante. Ele revelou sua verdadeira natureza, um homem que acredita que o valor humano se mede pela conta bancária. Ela se virou para o júri. Sim, eu fui faxineira. Trabalhei na casa dele por 2 anos. E sabe o que aprendi? Que dignidade não vem do trabalho que você faz, mas de como você trata as pessoas. Que caráter não se compra em lojas de departamento, mas se constrói através de escolhas éticas. Sua voz ganhou. E força. Sr. Blackwell disse que essas famílias não contribuem para a sociedade. Dona Rosa criou 4 filhos que são enfermeiros, professores e mecânicos. Sr. Miguel trabalha há 30 anos na construção civil, ajudando a construir esta cidade. Essas pessoas contribuem com trabalho honesto, valores sólidos e amor pela comunidade. Ela apontou para Harrison. E qual é a contribuição dele? Roubar de famílias pobres, falsificar documentos, subornar funcionários públicos. Essa é a sociedade que ele quer construir? O impacto foi devastador. Harrison percebeu tarde demais o que havia feito. Em poucos minutos de raiva descontrolada, ele havia destruído qualquer chance de defesa e exposto seu preconceito visceral para todo o tribunal. Seus advogados pareciam derrotados. Whitman sussurrou algo furiosamente no ouvido de Harrison, que finalmente se sentou, pálido e tremendo. Mia concluiu: Senhores jurados, a justiça não pergunta sobre sua origem, sua cor ou sua conta bancária. Ela pergunta apenas o que é certo. E todos nós sabemos qual é a resposta certa hoje. O júri se retirou para deliberar. Harrison sentou em silêncio, finalmente compreendendo a magnitude de seu erro. Em menos de 1 hora, um tempo recorde, eles retornaram. Chegamos a um veredicto, anunciou o porta-voz do júri. Consideramos o réu, Harrison Blackwell, culpado de todas as acusações. Determinamos que os contratos são nulos e que as famílias devem permanecer em suas propriedades. Além disso, recomendamos que o caso seja encaminhado ao Ministério Público para investigação criminal. O tribunal explodiu em aplausos.
Dona Rosa abraçou Mia, chorando de alegria. As famílias se abraçavam, comemorando a vitória contra todas as probabilidades. Harrison permaneceu sentado, olhando fixamente para a frente, como se não conseguisse processar o que havia acontecido. O homem que havia humilhado Mia por anos, que a havia chamado de simples faxineira, acabara de ser derrotado por ela da forma mais humilhante possível. Mia se aproximou dele uma última vez. "Senhor Blackwell", disse ela, com uma dignidade que contrastava completamente com o desespero dele. "Obrigada por me ensinar que a verdadeira diferença entre as pessoas não está no que elas possuem, mas no que elas fazem com o que possuem." Harrison levantou os olhos para ela e, pela primeira vez em sua vida, pareceu genuinamente pequeno. "Como?" Foi tudo que conseguiu dizer. "Como uma simples faxineira conseguiu derrotá-lo?" Mia sorriu. "Porque eu nunca fui simples, Sr. Blackwell. E a justiça não se impressiona com mansões." E com essas palavras, ela se afastou, deixando Harrison sozinho com as consequências de anos de arrogância e crueldade. A vitória era dela, mas mais importante que isso, a justiça havia triunfado. Os meses que se seguiram ao julgamento transformaram completamente a vida de todos os envolvidos. A vitória de Mia ecoou muito além das paredes do tribunal, tornando-se um símbolo nacional de esperança para comunidades marginalizadas em todo o país. Harrison Blackwell viu seu império desmoronar como um castelo de cartas. O Ministério Público, encorajado pela exposição pública de seus crimes, abriu uma investigação criminal abrangente. Outras vítimas de seus esquemas começaram a aparecer, inspiradas pela coragem das famílias de Riverside. Em questão de semanas, Harrison enfrentava 12 processos diferentes, desde falsificação de documentos até extorsão. Suas empresas entraram em colapso financeiro, investidores fugiram, bancos cortaram linhas de crédito e parceiros comerciais cancelaram contratos em massa. A própria mansão onde Mia havia trabalhado foi colocada à venda para pagar dívidas legais. O homem que um dia zombou de pessoas pobres agora enfrentava a possibilidade real de falência. Mas o golpe mais duro para Harrison foi a destruição de sua reputação social. Clubes exclusivos cancelaram sua associação, eventos de caridade retiraram seu nome de listas de doadores, e antigos amigos da alta sociedade o evitavam publicamente. Ele havia se tornado um pária no próprio mundo que tanto valorizava. Mia, por outro lado, tornou-se uma das advogadas mais requisitadas do país. Ofertas de trabalho chegavam diariamente de grandes escritórios, universidades queriam contratá-la como professora e editoras disputavam os direitos de sua autobiografia. Revistas nacionais estamparam sua foto na capa com títulos como "A Faxineira que Venceu o Sistema" e "Justiça Não Tem Preço". Mas o que mais orgulhava Mia era o impacto real na vida das pessoas. A comunidade Riverside não apenas manteve suas casas, como recebeu uma indenização substancial que foi usada para melhorar escolas, construir um centro comunitário e criar programas de capacitação profissional. Dona Rosa, agora com 67 anos, frequentemente dizia: "Deus mandou um anjo disfarçado de advogada." 3 meses após o julgamento, Mia decidiu usar sua nova fama para algo maior. Ela abriu seu próprio escritório, especializado exclusivamente em casos de justiça social. Advocacia para todos não era apenas um nome, era uma missão. Ela estabeleceu uma escala móvel de honorários, onde clientes pagavam de acordo com sua capacidade financeira, e casos envolvendo violações claras de direitos humanos eram atendidos gratuitamente. O escritório cresceu rapidamente. Jovens advogados idealistas se juntaram à equipe, inspirados pela visão de Mia de usar o direito como ferramenta de transformação social. Em um ano, eles haviam ganhado 43 casos, estabelecendo precedentes importantes para a proteção de comunidades vulneráveis.
Harrison tentou um último ato de vingança. Através de intermediários, ele ofereceu uma quantia absurda para que Mia desistisse de alguns processos pendentes contra ele. A oferta era de $5 milhões, dinheiro suficiente para garantir o futuro dela e de sua família para sempre. A resposta de Mia foi entregue pessoalmente. Ela apareceu no apartamento modesto onde Harrison agora morava, uma queda dramática da mansão de 15 quartos. Ele a recebeu na porta, visivelmente envelhecido e derrotado. "Senhor Blackwell", disse ela, "vim responder pessoalmente sua oferta." Harrison pareceu recuperar uma fagulha de esperança. "E então?" "A resposta é não. Não ontem, não hoje, não nunca." Mia pausou, estudando o rosto dele. "Sabe por quê? Por favor, me diga." Harrison murmurou. "Porque aprendi algo importante observando sua vida. Dinheiro sem caráter é apenas papel colorido. Poder sem propósito é apenas barulho. E vitória sem justiça é apenas ilusão." Ela sorriu gentilmente. "Prefiro dormir tranquila em meu apartamento simples do que viver atormentada em uma mansão comprada com dinheiro sujo." Harrison baixou a cabeça. Eu destruí tudo, não foi?" "Não", Mia respondeu, surpreendendo-o. "O senhor tem algo que eu nunca tive quando trabalhava em sua casa." "O quê?" "Uma segunda chance. O senhor ainda pode escolher fazer a coisa certa. Pode usar o resto de sua vida para reparar o mal que causou. Pode descobrir que existe algo mais satisfatório do que humilhar pessoas, ajudá-las." Harrison olhou para ela com algo parecido com gratidão. "Por que está me dizendo isso? Depois de tudo que eu fiz? Porque aprendi que a verdadeira vitória não é derrotar seus inimigos, é transformá-los em pessoas melhores." Mia se preparou para sair. "Quem sabe, Sr. Blackwell? Talvez ainda descubra que sua maior conquista não foi o dinheiro que acumulou, mas o bem que pode fazer." 1 ano depois, algo surpreendente aconteceu. Harrison Blackwell, agora trabalhando como consultor em uma organização sem fins lucrativos que ajudava famílias despejadas, apareceu no escritório de Mia. Ele não estava mais vestindo ternos caros, mas roupas simples e práticas. "Doutora Bennett", disse ele, claramente nervoso, "gostaria de falar com a senhora." Mia o recebeu, curiosa sobre o motivo da visita. "Quero pedir desculpas", Harrison disse, suas palavras saindo com dificuldade. "Não apenas pelo que fiz legalmente, mas por como a tratei como pessoa. Você merecia respeito, e eu lhe dei crueldade. Você merecia dignidade, e eu lhe dei humilhação." "Senhor Blackwell, por favor, me deixe terminar." Ele respirou fundo. "Você estava certa sobre tudo. Eu desperdicei minha vida perseguindo coisas vazias e machucando pessoas boas. Não posso desfazer o passado, mas quero usar o futuro de forma diferente." Mia sorriu. Não um sorriso de vitória, mas de genuína satisfação. "Sabe o que isso significa, Sr. Blackwell? O quê? Que a justiça realmente venceu. Porque a verdadeira justiça não é apenas punir o mal, é inspirar o bem." Harrison assentiu, lágrimas nos olhos. "Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo." Quando ele saiu, Mia se recostou em sua cadeira e olhou pela janela para a comunidade Riverside, que agora prosperava. Dona Rosa acenava do centro comunitário. Crianças brincavam em playgrounds novos e famílias caminhavam com dignidade pelas ruas que quase perderam. Ela pensou na jovem de 20 anos que um dia limpou pisos enquanto sonhava com justiça. Essa jovem nunca poderia imaginar que sua maior vitória não seria derrotar um inimigo, mas transformá-lo em aliado. Que sua verdadeira conquista não seria acumular riqueza, mas distribuir esperança. A faxineira havia se tornado advogada. A humilhada havia se tornado vitoriosa. E, mais importante, a injustiça havia se tornado justiça.
Não através de vingança, mas através da força transformadora da verdade, da coragem e da compaixão. E assim, Mia Bennett provou que algumas vitórias são tão poderosas que mudam não apenas vidas, mas almas. A justiça havia triunfado da forma mais bela possível, curando ao invés de ferir, construindo ao invés de destruir e provando que no final a dignidade humana sempre vence. Sabe, no fim das contas, essa não é só a história de uma faxineira que virou advogada. É a prova de que ninguém nasce destinado a ser invisível, de que o poder verdadeiro não está no dinheiro, mas em não se calar diante da injustiça. Porque quando alguém se levanta com coragem, outras centenas encontram força para fazer o mesmo. E é assim que o mundo muda. Uma voz de cada vez. Se essa história te inspirou, comente aqui embaixo. A verdade não se vende, ela se defende. Vamos mostrar que ainda existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma reviravolta. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue escolhendo a justiça sempre.